praias são reconhecidas por serem um dos lugares mais belos do mundo, e o que faz com que muitas pessoas adorem visitá-las. Mas nos últimos anos, há algo que tem desanimado as visitas: o lixo. A grande quantidade de lixo que vem sendo jogada nos mares, como o plástico e o que vem vindo do esgoto, está causando grandes problemas para os países, mas especificamente para o Brasil. Cerca de 2 milhões de toneladas são desperdiçadas todos os anos nos mares. E o Brasil também é o quarto país que mais desperdiça lixo, que mais produz lixo no mundo, ficando atrás só da Índia, China e dos Estados Unidos. Assim, para entendermos os problemas dos lixos nos mares e para podermos solucioná-los, devemos entender o porquê e voltarmos desde o início da história. Com vocês, a matéria de Arthur Avellaneda. É isso mesmo. Tudo data desde o século XVIII com a Revolução Industrial. A intensificação da produção e do consumismo aumentou drasticamente a geração de lixo. Este que, muitas vezes por conta da falta de recursos para reutilização ou mesmo do descarte, era deixado às margens de córregos ou rios. Em meados do século XX, passa a ser comercializado um dos materiais mais presentes no lixo oceânico hoje em dia, o plástico. A criação de poliéster, PVC, silicone ou mesmo do nylon deu uma maior variedade de uso ao produto. O nylon, que, por exemplo, foi usado pelo exército americano para a confecção de paraquedas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o tempo passou e a produção de lixo apenas aumentou, gerando o grande problema que encontramos hoje nos oceanos. O lixo causa diversos problemas ao nosso ecossistema e também ao nosso modo de vida atual. Um dos grandes problemas é o problema climático. O lixo é um grande agravante do aquecimento global. Podemos citar de exemplo o plástico polietileno, que é um dos componentes da sacola de supermercado, que também agora está presente nos nossos oceanos. Este tipo de plástico degrada de forma naturalmente, sendo pela luz do sol, do calor ou até mesmo da umidade. Este plástico também libera um dos principais gases do efeito estufa, o CO2. Além disso, o despejo de esgoto nos rios causa a proliferação exagerada de algas, a eutrofização, que aconteceu também no rio Tietê no ano passado. Este fenômeno, além de causar danos aos animais marinhos, reduz a geração de oxigênio, causando o aumento do efeito estufa. E para desenvolver melhor sobre esse assunto, convidamos a estudante de oceanografia, Mariana Bruni. Agora, irei entrevistar a estudante de oceanografia, Mariana Bruni. Sobre a falta de reciclagem no Brasil, por exemplo, apenas 1,28% é reciclado. É uma média muito pequena comparada à média global de 9%. O que você acha que seria necessário para uma maior conscientização da população sobre a questão da reciclagem? A questão da reciclagem, eu acho que a conscientização da população, ela teria que partir muito da educação ambiental e da divulgação científica. Se o Estado ele gerisse melhor essa parte de educação ambiental, eu acho que isso refletiria muito na sociedade com questão à reciclagem, principalmente porque as pessoas não têm o costume de separar o lixo, de encaminhar para o destino certo, e muitas pessoas elas têm a consciência de que jogar fora o lixo é ele desaparecer, e não existe o jogar fora, né? Porque tudo vai remanescer no planeta. Então, seria bom se o Estado ele começasse a fazer um trabalho grande sobre educação ambiental e sobre a conscientização do lixo para a sociedade, e se fizesse uma campanha melhor, mais efetiva, né, da questão do lixo e de como tratar esse lixo e encaminhar e fazer uma seleção dele. Agora, Mariana, estima-se que 41% da área marinha já foi impactada por esse lixo e 85% desse lixo é plástico. O que você pensa sobre a retirada do plástico no cotidiano dos estabelecimentos comerciais, tanto quanto as leis feitas em São Paulo sobre a utilização de canudos biodegradáveis? Bom, sobre a proibição dos canudos e a inserção dos plásticos biodegradáveis em restaurantes, principalmente no estado de São Paulo, eu acho que é tampar um pouco o sol com a peneira.
porque o canudo, apesar de ter viralizado o vídeo da tartaruga sofrendo com um canudo na narina, não é o principal vilão totalmente nos oceanos, principalmente para a biota marinha. Foi um caso, não digo isolado, é uma coisa que acontece, mas não é o plástico de uso único principal que causa mais dano à biota marinha. Eu acho que o que vai desacelerar a poluição com questão de plástico é a proibição de plásticos de uso único, como copo descartável, prato, talher, sacola plástica. Eu acho que isso seria uma coisa mais efetiva, porque não adianta a proibição dos canudos se o restaurante serve em copos descartáveis, por exemplo, porque é o mesmo material que vai acabar tendo um destino incorreto e parando nos oceanos, né? E a questão dos plásticos e do microplástico nos oceanos é muito recorrente, porque todo plástico, PET, sacola, plásticos de uso único que vão parar no oceano, com o tempo eles se degradam e eles se fragmentam, formando os microplásticos, e isso, com o tamanho deles, eles começam a entrar nos organismos não só pelo consumo de alimento e de água, mas de outras maneiras. Agora, Mariana, sobre o uso de bicicletas ao invés de carros, motos e ônibus e veículos no geral, nós temos a redução de CO2, o gás carbônico. Esse gás, ele causa a acidificação dos mares. O que mais seria preventivo para essa problemática? Bom, a acidificação dos oceanos, ela se dá com a captura do gás carbônico do ar e a dissolução dele na água. Então, não adianta, não são só os carros que emitem gás carbônico para a atmosfera e que aí são captados pelas águas dos mares. Eu acho que é muito importante a conscientização da população para reduzir o uso de automóveis no dia a dia, porque tem algumas saídas que dá para serem tomadas para diminuir essa emissão por parte da população, mas de nada adianta se as grandes empresas, grandes indústrias não tomarem essa consciência e não resolverem essa emissão excessiva de gás carbônico na atmosfera, né? Então eu acho que outra resolução desse problema da acidificação dos oceanos parte muito das grandes indústrias, que devem seguir leis de licenciamento ambiental, principalmente para diminuir a emissão, mas que não são seguidas muitas vezes por falta de fiscalização dos órgãos competentes. Então, teria que ser tomada uma consciência, vamos dizer assim, dos órgãos competentes e aumentar a fiscalização nessas grandes indústrias, e as grandes indústrias entenderem que não é economizando nessa parte da produção, né, que é a maneira certa de se produzir, porque muito dos recursos que as indústrias utilizam, elas vêm de meios que são naturais, né? Então, elas vão acabar sendo prejudicadas por elas mesmas no final. Mas eu acho que o grande problema com certeza está no agronegócio e nas grandes indústrias para emissão do gás carbônico que acaba na acidificação dos oceanos. Agora, por último, Mariana, 80% do lixo tem sua origem na cidade. E tendo em vista que um brasileiro produz 1 kg de lixo por semana, teria algum outro grande vilão, além do plástico, nos mares, que não seja muito conhecido? Eu vou falar um pouco agora nessa última pergunta sobre o meu trabalho. Eu faço pesquisa científica sobre ecotoxicologia e poluição aquática, e um dos grandes vilões com certeza é o plástico. O ser humano, principalmente o brasileiro, ele produz cerca de 1 kg por semana, como foi citado, mas a gente tem muitos vilões invisíveis, muitos lixos marinhos invisíveis.
Então, são compostos que estão no nosso dia a dia, que vão acabar parando no esgoto, e assim eles viram efluente tanto doméstico quanto industrial, e eles vão parar nos oceanos e prejudicam a biota marinha. Muitas vezes não é só porque a gente não vê que não existe, isso é muito claro. E a gente não tem muita preocupação com isso porque a gente não vê. Mas, por exemplo, fármacos que a gente usa e descarta incorretamente na pia, ou o nosso corpo não metaboliza e a gente excreta e vai parar nos esgotos, eles chegam nos oceanos e eles prejudicam a biota marinha de certa forma, que são organismos não alvo. Eu faço pesquisa científica com uma partícula chamada nanopartícula de prata, que tem um tamanho em nanoescala, então varia de 1 a 100 nanômetros de diâmetro, e a nanopartícula de prata, por ter um efeito biocida, é incorporada em muitos produtos que a gente utiliza hoje em dia, desde produtos domésticos, hospitalares, cosméticos, e com lavagem, desde a síntese até o consumo humano, e a lavagem vai parar nos oceanos através de efluentes domésticos e industriais, e elas causam grande prejuízo à biota marinha. E a gente não ouve falar disso porque a gente não consegue nem ver, como eu disse, de 1 a 100 nanômetros. Então, os grandes vilões, eles são invisíveis. O lixo marinho, ele é muito mais compartimentabilizado do que só o plástico, que tá tão em alta. Outro grande vilão que a gente vê são bitucas de cigarro, que hoje em dia tem uma quantidade excessiva, absurda nos oceanos, que causa muito prejuízo à fauna marinha, por exemplo. A biota marinha, por exemplo. E a gente não toma consciência disso só porque não sai na mídia. Então, a divulgação é muito importante, é um papel muito fundamental na educação ambiental, como eu já disse nas outras perguntas, né? Então, com certeza, o plástico não é o único vilão. O lixo nos oceanos gera desastrosos impactos no nosso ecossistema. Entre eles, ocasiona a morte de milhares de animais marinhos. Estima-se que 41% de toda a área marinha já foi afetada pelas ações antrópicas e cerca de 85% do lixo nos oceanos é feito de plástico. Um dos grandes causadores da enorme quantidade de lixo é a falta de reciclagem do material. No Brasil, apenas 1,28% de todo o plástico produzido é reciclado, uma das menores taxas no planeta quando comparada à média mundial de 9%. A grande quantidade de lixo diminui o ecossistema marítimo, que é a base de alimentação e de economia de cidades e até mesmo de alguns países. A redução desses animais no meio ambiente pode gerar significativas mudanças na geopolítica mundial. Para que haja uma redução maior do problema, é necessário que haja uma conscientização tanto da parte da população quanto da parte do governo. Após haver tal conscientização, é necessário que haja campanhas e, além das campanhas, medidas políticas para a redução de lixo da produção. E após haver essa redução da produção de lixo, essa pequena quantidade que foi produzida seja exclusivamente para lixos recicláveis, assim havendo um desaceleramento da problemática. Uma medida que muitos restaurantes andam tomando, que tem ajudado bastante, são os cortes das sacolas plásticas, canudos plásticos, dentre outros objetos de plásticos. Isso tem ajudado bastante. Por fim, uma ótima medida também a ser tomada seria a redução de andar de carros e ônibus, pois eles emitem muito gás carbônico na atmosfera, causando muita acidez nos mares. Evitando andar seria uma redução maior dessa acidez, dando uma melhor vida aos seres vivos que moram nela. Nós sabemos muito bem as consequências e as causas e as medidas a tomar sobre os lixos nos oceanos. Falta apenas tomarmos atitude para a resolução do problema. Apesar do Brasil reciclar pouco, a separação de lixo orgânico do lixo reciclável é de extrema importância para a facilitação do trabalho dos catadores de lixo. Eles que despejam os lixos em locais adequados, como os aterros sanitários e os lixões,
ao invés do despejo incorreto em mares. A reciclagem de lixo evita o seu descarte incorreto e recoloca nos mercados. Os catadores de lixo desempenham uma função muito importante em nossa sociedade, levando em consideração que cada cidadão produz em média 1 kg de lixo por semana. Outras atividades importantes são aquelas realizadas pelas ONGs, que têm um papel muito importante na conscientização da população acerca dos problemas causados pelo lixo. E também elas são muito importantes na remoção de lixo nos mares e oceanos.